Saudação, galerinha, aqui é o professor Vinícius, professor de matemática, professor do Colégio Imperial, professor da turma do segundo ano do ensino médio. Pega o material de vocês, do livro de vocês, e vamos trabalhar as páginas de 3 a 7 do livro. Então, nosso conteúdo será triângulo retângulo e círculo trigonométrico, mas de imediato nós vamos trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo e as relações, tá? Então, esse é o nosso módulo de estudo, do nosso curso. Será trigonometria no triângulo retângulo, círculo trigonométrico, seno e cosseno de um arco trigonométrico e relação fundamental. Então, nós temos a trigonometria no triângulo retângulo. Nós temos o triângulo retângulo aqui, como está no slide, Ângulo retângulo, por quê? Porque é um ângulo de 90 graus bem aqui. E esse C e o B é chamado de catetos. E aqui o alfa e o beta são chamados de ângulos agudos. E esse Azinho aqui, que é o lado maior, é chamado de hipotenusa. Esses catetos recebem um nome particular. Observe bem que esse cateto C, ele será cateto oposto quando ele estiver de frente ao ângulo beta. Bem aqui, ó. É chamado de cateto oposto, ok? E será cateto adjacente quando ele estiver tocando ao mesmo tempo ao ângulo de 90 graus, e o ângulo agudo, no caso o ângulo alfa. Então ele é chamado de cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Esse aqui é o cateto adjacente, Por que é adjacente? Porque ele é adjacente ao ângulo alfa e o ângulo de 90 graus. E é cateto oposto, por quê? Porque ele está de frente ao ângulo beta. Perfeito? Muito bem, a mesma coisa é o lado B. Então nós temos esse lado B aqui é chamado de cateto oposto quando ele estiver de frente ao ângulo alfa. Estiver de frente ao ângulo alfa é chamado de cateto oposto. Quando é que ele é chamado de cateto adjacente? Quando ele é adjacente ao ângulo de 90 graus e o ângulo beta ao mesmo tempo. E lembrando que o lado maior sempre é chamado de hipotenusa. Ok? A hipotenusa é sempre aquele lado que fica de frente ao ângulo de 90 graus aqui, o ângulo reto, que está de frente ao ângulo reto, é chamada de hipotenusa. Perfeito? Se eu somar o ângulo de 90 graus aqui, somando com alfa e somando com beta, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Então, se eu pegar esse 90 graus e jogar para o outro lado, com o sinal trocado, vai ficar 180 menos 90, que vai dar 90. Então, significa que a alfa mais o beta é igual a 90 graus. É chamada de complementar. Perfeito? Agora nós vamos trabalhar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, é o mesmo triângulo retângulo, Então, ele fala o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o valor do quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma do quadrado dos seus catetos, tá? Então, essa aqui, nós temos uma demonstração referente a isso. Então, se eu quero calcular a área desse quadrado aqui, mais interna do quadrado maior, para eu fazer isso, eu vou fazer o que? Calcular, para encontrar a área desse quadrado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença da área do quadrado maior menos 4 vezes a área do triângulo retângulo aqui no caso, Tá aqui, quadrado EHGF, ou simplesmente EFGH, é igual à área do quadrado maior, que é o ABCD, menos 4 vezes a área do triângulo retângulo, ok? Muito bem, agora nós vamos trabalhar a relação trigonométrica, referente ao seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Quem é o seno? O seno sempre é a divisão do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que nós vamos trabalhar o ângulo agudo. Então nós vamos trabalhar o seno do ângulo agudo aqui, tá? No caso o ângulo agudo será o alfa. Então quem é o seno alfa? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto referente ao ângulo alfa? É o lado B. Tá bem aqui, dividido pela hipotenusa que é o A. Tá aqui. E o cosseno? Cosseno será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? Tá bem aqui, é o C. Por quê? Porque ele é o adjacente ao C e o 90 graus ao mesmo tempo. É o C dividido pela hipotenusa que é o A. Pronto. E a tangente? A tangente é a divisão do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que o ângulo que nós estamos trabalhando é o ângulo alfa. Então quem é o oposto ao ângulo alfa? É o B. Quem é o adjacente ao ângulo alfa? C. Então vai ficar B dividido por C. Ok? Muito bem, gente. Se esse processo serve para o alfa, então serve também para o beta, o ângulo agudo aqui. Então quem é o seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então a hipotenusa é a mesma, tá, gente? Não muda. Perfeito? Então quem é o oposto ao ângulo beta? É o C. Tá bem aqui, E quem é hipotenusa é o A. Então vai ficar C dividido por A. Tá aqui. E o cosseno?
cosseno de beta? Cosseno de beta é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo agudo beta? Tá bem aqui, ó, o lado B. Tá aqui, ó, B dividido pela hipotenusa, que é o A, é o mesmo. E a tangente? A mesma coisa. Então, a tangente do ângulo beta é a divisão do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá aqui, ó. O oposto ao ângulo beta é o C dividido pelo cateto adjacente, que é o B. Perfeito? Tá aqui, ó, C dividido por B. Agora nós vamos trabalhar o ângulo notável, tá? O ângulo notável dos principais ângulos, que é o 30, 45 e 60, tá? De quem? Do seno, cosseno e a tangente, tá? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, a demonstração do seno de 30 graus, ou seja, o valor do seno de 30 graus. Então o 30 graus está bem aqui, e aqui são os valores dos seus catetos e a hipotenusa, perfeito? Então o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, então quem é o oposto ao ângulo de 30 graus? É o lado A dividido por 2, aqui ó, A sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o mesmo, dividido por A. Então aqui é uma divisão de fração e um número real, né, no caso. Então aqui conserva a primeira e multiplica a inversa da segunda. Aí eu posso cortar esse A com esse outro A aqui de baixo e sobrar 1 sobre 2. Então nesse caso o seno de 30 graus vale 1,5. Gente, se eu fizer isso para o cosseno de 60 graus, em que é o cosseno de 60 graus, quem é o cosseno? É a divisão do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quem é o adjacente ao ângulo 60 graus? Tá bem aqui, ó, é o lado A sobre 2. Por quê? Porque ele toca o ângulo 60 e o 90 graus ao mesmo tempo. É por isso que é chamado de cateto adjacente. E o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, tá? Cateto adjacente, A sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, vai dar a mesma coisa, ó. Então, resolvendo isso aqui, vai dar 1,5. Então, significa que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, certo? Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar o seno de 60 graus. Quem é o seno de 60 graus? Que está bem aqui. Ó, seno de 60 graus é a mesma fórmula, tá, gente? É a razão entre o cateto oposto, que é A, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o mesmo. Tá bem aqui, ó, conserva a primeira e multiplica a inversa da segunda. Corta esse A com esse outro A. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3, dividido por 2. Esse é o seno de 60, tá? E se a gente for trabalhar com o cosseno de 30? Então, o cosseno de 30 graus é o que? É o cateto adjacente, tá bem aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o mesmo. Então, vai dar a mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa, a mesma razão do seno de 60. Então, vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, significa o quê? Que o seno de 60 graus, ele é igual ao cosseno de 30 graus, perfeito? Agora, a tangente de 30 graus. Quem é a tangente de 30 graus? É o cateto oposto, que é o A sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é o A raiz de 3 sobre 2, tá bem aqui, ó, tá? Aí conserva a primeira, que tá aqui, e multiplica a inversa da segunda. Eu posso cortar esse A de cima com o A de baixo, o 2 de cima com esse 2 de baixo, e sobrou 1 raiz de 3, no caso, uma vez raiz de 3 vai dar raiz de 3, e sobrou raiz de 3, vai ficar 1 sobre raiz de 3, perfeito? Aí quando fazer a racionalização, né? Ou seja, o que é racionalização? Pegar a raiz que está no denominador e multiplicar por ele mesmo no numerador e no denominador 2 vezes, tá? Então, uma vez raiz de 3 vai dar raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 vai dar 3, tá? Então, significa o quê? Que a tangente de 30 graus, tá, gente? Tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, perfeito? E a tangente de 60. Tangente de 60 graus, cateto oposto, que é A raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é A sobre 2. Conserva a primeira e multiplica a inversa da segunda. Corta esse A com o A de baixo, o 2 de cima com o 2 de baixo, e pegar só o que sobrou. Quem sobrou? Raiz quadrada de 3. Então, significa que a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Agora nós vamos trabalhar o seno, cosseno e a tangente de 45 graus, tá? Muito bem. Então, o seno de 45 graus, tá aqui, ó. Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto. O que é o cateto oposto? É o A dividido pela hipotenusa, que é A raiz quadrada de 2. Sabe aqui, ó, A dividido por raiz quadrada de 2. Eu posso cortar esse A com esse outro A aqui e vai ficar 1 dividido por raiz quadrada de 2. Fazendo a racionalização,
né? Vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 2, dá raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então significa que o seno de 45 graus vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Então se eu fizer o cosseno de 45 graus, quem é o cosseno de 45 graus? É o cateto adjacente, aqui ó, no caso A, dividido pela hipotenusa que é a raiz quadrada de 2. É a mesma coisa do seno, turma, que vai dar a mesma resposta, raiz de 2 sobre 2. Então significa o quê? Que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. E agora a tangente. A tangente, tu pode escolher qual ângulo que você quer trabalhar aqui, no caso 45. Ó, tem 45 graus aqui e 45 graus também, nos vértices B e no vértice D. Então a tangente é a razão, né, a divisão do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o oposto ao 45 graus? Tá aqui, ó, é o A. E se eu fizer aqui também, desse outro ângulo aqui, 45 graus, quem é o oposto a 45 graus? É o A também. Então significa que A dividido por A vai dar 1. Ou seja, se eu tiver 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 milhão dividido por 1 milhão vai dar 1. Então se eu tiver A dividido por A vai dar 1 também. Então significa que a tangente de 45 graus é igual a 1. Okay? Então aqui nós temos a nossa tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Do seno, cosseno e tangente. Aí você tem que ser criativo para tentar gravar essa tabelinha, porque é obrigação do aluno gravar essa tabelinha. Por quê? Porque em questões seletivos, né, de provas, etc., né, vai cair questões desse tipo, tá? E o autor da questão não vai colocar, por exemplo, o valor do seno de 30 graus, o valor do cosseno de 60, ele não vai colocar, tá? Aí você tem por obrigação de gravar. Então você usa seus métodos, né, de tentar gravar essa tabelinha, ou através de musiquinha, né? Você pode tentar gravar assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, todo mundo sobre 2 e a tangente sobre 3, tá? Lembrando que o que fica sobre 3 é apenas a tangente de 30 graus, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, até a nossa próxima oportunidade de aula, ok?